Olá e bem-vindos ao Mundo Judaico Semanal na I24 News em inglês. Eu sou Emily Francis. Toda semana, nós focamos em histórias, questões e personalidades de interesse judaico, tanto aqui em Israel quanto em toda a diáspora, a comunidade judaica global. E começamos, como sempre, com os nossos 5 principais destaques do mundo judaico, apresentados esta semana pela nossa própria Alex Schloss. Oi, Alex! Obrigado, Emily. Veja os 5 destaques do mundo judaico desta semana. Enquanto o mundo celebrava o Dia Internacional da Memória do Holocausto, a BBC News foi criticada por sua cobertura. Caroline Nichols afirmou que as comemorações ocorriam em todo o Reino Unido. Segundo ela, 6 milhões foram mortos pelo regime nazista. Ignorando que o número se referia apenas às vítimas judias do Holocausto, a emissora pediu desculpas. Porém, para muitos judeus britânicos, o dano já estava feito. Funcionários do Hospital de Liverpool, no oeste de Sydney, teriam alterado os registros médicos da sobrevivente do ataque terrorista em Bondi Beach, Rosalia Schickberg. Para dar a ela um nome menos judeu, o hospital a chamou de Karen Jones e registrou sua religião sem o consentimento dela ou do marido? O ministro da Saúde de New South Wales, Ryan Park, pediu desculpas, mas afirmou que a mudança não teve má intenção e foi feita para protegê-la em meio a riscos elevados. No último ano, grandes organizações judaicas americanas elevaram consideravelmente os gastos com lobby por mudanças nas prioridades políticas. Em Washington, a AIPAC liderou, gastando mais do que em 2024, enquanto grupos como o J Street e a Coalizão Judaica Republicana também aumentaram seus gastos. A intensificação da defesa de interesses focou na guerra em Gaza e no aumento do antissemitismo. O artista anteriormente conhecido como Kanye West, publicou uma página inteira no Wall Street Journal e pediu desculpas por anos de comentários antissemitas, dizendo que perdeu o contato com a realidade. Ele atribuiu seu comportamento passado a uma lesão cerebral não diagnosticada de um acidente de carro em 2002 e as dificuldades com transtorno bipolar. No anúncio, ele negou ser nazista ou antissemita e expressou arrependimento pelo mal que causou. E, finalmente, Marty Supreme, o filme baseado no astro judeu do ping-pong Marty Reisman, recebeu 9 indicações ao Oscar de 2026, incluindo melhor filme e melhor ator para Timothée Chalamet. Josh Safdie, diretor do filme, também concorre ao Oscar, assim como Safdie e Ronald Bronstein, indicados para melhor roteiro original. No dia 27 de janeiro, o mundo celebrou o Dia Internacional da Memória do Holocausto. E pelo segundo ano consecutivo, líderes mundiais foram convidados a Jerusalém para discutir métodos de combate ao antissemitismo. Mais informações da correspondente Joana Brown, da I24 News, que esteve na gala na semana passada e falou com alguns líderes. A Conferência Internacional sobre o Combate ao Antissemitismo, intitulada Geração Verdade, aconteceu em Jerusalém. Líderes mundiais e personalidades judaicas conhecidas se reuniram com um objetivo comum: acabar com o flagelo do antissemitismo. O ministro dos Assuntos da Diáspora, Amichai Shikli, organizou uma gala na véspera do Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, com shows de Yuval Rafael, Idan Heikel e discurso de Benjamin Netanyahu, que alertou sobre inimigos comuns dos judeus e do Ocidente. Todos os países da Europa Ocidental e da América estão sendo invadidos, não por pessoas de cor diferente, de raça diferente ou de fé diferente. Esse não é o ponto. São pessoas com uma ideologia focada, e essa ideologia é destruir o Ocidente. E para esse propósito, eles se uniram aos progressistas mais ultra-anti-ocidentais. E eles se uniram. E eles supostamente deveriam discordar em tudo, mas não discordam porque querem destruir o Ocidente. Como nós fazemos? E eles concordam em uma coisa. Qual é a coisa em que eles concordam? Guerra mundial? Judeu? Houve 2 destinatários de prêmios para pessoas que Israel considerou terem sido fortes na luta contra o antissemitismo. O primeiro foi para o chefe do Conselho do Departamento de Justiça sobre o Combate ao Antissemitismo, Léo Terrell, e o segundo foi um prêmio póstumo para Charlie Kirk, o fundador da Turning Point Estados Unidos. Seu pastor, Rob McCoy, recebeu o prêmio em seu nome, carregando a chama por ele. Tanto Kirk quanto Terrell são cristãos, não são judeus, e eu perguntei ao czar do antissemitismo de Trump por que é tão importante para o povo judeu ter aliados como eles. O que os odiadores querem, eles querem isso. Eles querem que esse assunto seja focado apenas nos judeus americanos. E eles não querem que os judeus americanos recebam ajuda de outros grupos e pessoas.
Eles não querem que negros, pardos, cristãos, batistas e católicos os ajudem. Os judeus americanos sempre defenderam outros grupos do nosso país. Eu mencionei ali em cima, foram judeus americanos que desceram o Mississippi nos anos 60 para lutar junto com os negros pelos direitos civis deles. Então, existe uma história. Tanto Terrell quanto Kirk são sinônimos da direita americana, e isso parece ser um pouco o tema desse evento. Muitos dos palestrantes, muitos dos convidados vieram de partidos políticos de direita. E isso causou alguma controvérsia, já que houve membros de partidos com histórico de antissemitismo e neonazismo, como o partido polonês PiS. No entanto, Amichai Chikli disse que não importa se o antissemitismo vem da esquerda ou da direita, o importante é acabar com tudo isso. Na verdade, a principal ameaça para nós aqui em Israel, para as comunidades judaicas no exterior e para os não-judeus, é o islamismo radical. Precisamos formar essa coalizão para combater a verdadeira ameaça que enfrentamos. Sim, existe uma história muito difícil, mas os partidos podem mudar, os partidos podem corrigir o caminho, as pessoas podem mudar. Agora, um partido com histórico de neonazismo é o Partido Democrata Sueco, cujo líder, Jimmy Arkason, realmente pediu desculpas à comunidade judaica no ano passado pelas falhas de seus fundadores e dos primeiros membros. E ele me disse por que é tão importante construir pontes e pedir desculpas pelos erros do passado, mesmo que não tenham sido cometidos por ele. Os democratas da Suécia são um partido conservador nacionalista sueco. Não temos motivo para não apoiar Israel e os israelenses e apoiar a população judaica em todo o mundo. Israel está lutando por sua nação e pela existência do seu povo. Na Suécia também estamos, então temos muito em comum. Foi realmente um verdadeiro quem é quem dos líderes mundiais que demonstraram seu apoio tanto à comunidade judaica quanto a Israel como nação, incluindo o ex-primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, e o ex-chanceler da Áustria, Sebastian Kurz. Ambos os filhos de Jair Bolsonaro estavam presentes, incluindo um que já sinalizou suas tentativas de destituir Lula como líder do Brasil. E também aqui um dos maiores aliados de Israel em sua época na política. O ex-prefeito de Nova York, Eric Adams, afirmou que seu trabalho árduo contra o antissemitismo não vai parar tão cedo. Nós vamos realmente considerar estabelecer um negócio para combater o anti-americanismo e o antissemitismo. Há muitas ótimas organizações sem fins lucrativos, 501 C3S e comitês de ação política que já fazem isso. Agora nós vamos transformar isso em um negócio. E nós também temos uma moeda, o New York City Token. Esse token vai usar qualquer receita que for gerada. Uma parte delas vai ser destinada a combater o anti-americanismo e o antissemitismo. Precisamos enfrentar isso agora. Devo observar que com o token de criptomoeda mencionado por ele. Houveram algumas acusações de golpe, já que ele perdeu 90% do seu valor nas primeiras horas após o lançamento, mas independentemente disso, todos aqui vieram com o mesmo objetivo, combater o antissemitismo. E isso é especialmente relevante sendo na véspera do Dia Internacional da Memória do Holocausto, no próprio Dia da Memória do Holocausto. Vai haver outro evento com palestrantes principais, mas este gala e os eventos de amanhã estão dizendo uma coisa: nunca mais significa nunca mais. E nossa primeira convidada no estúdio é Carice Rea, que é uma comentarista política americana e também jornalista. Uma jornalista de televisão de longa data, além de estar escrevendo um livro. Seja bem-vinda ao estúdio e obrigada por vir a Israel para passar um tempo conosco. Obrigada, Emily. É ótimo estar aqui. Muita coisa aconteceu desde que te vi. Estávamos em uma viagem muito especial para a Marcha dos Vivos. Já faz bastante tempo. Estávamos realmente falando sobre a onda crescente de antissemitismo na direita. E sabe, conte-nos mais. Como isso mudou e evoluiu? Ficou pior ou continua a mesma coisa? Por causa do governo Trump tentando manter as coisas sob controle? Essa é uma ótima pergunta. E apesar de agora termos Trump no poder, eu diria que realmente piorou. E isso porque é mais uma tendência cultural. Não é tanto algo administrativo ou político, sabe? Parte da classe política ou burocrática. Está realmente acontecendo de baixo para cima. E está circulando por canais online que depois acabam transbordando para a vida real.
E é por isso que as pessoas estão muito preocupadas que na próxima eleição presidencial, sabe? Será que isso vai chegar ao nível de uma política sancionada pelo Estado? Essa é a grande questão, porque até agora temos um grande apoiador de Israel e dos judeus na Casa Branca. E o que vem depois? Isso, sabe, ninguém sabe ao certo. Esta conferência abordou muitas dessas questões. Existem várias assim, mas quanto às soluções, estar presente, conversar e se reunir é fundamental. Existem soluções ativas, inovadoras para combater isso? Infelizmente que elas não têm coordenação suficiente, esse é o problema. Precisamos de soluções criativas e inovadoras para isso, não acha? Porque não queremos lidar com algo totalmente diferente aqui. Não queremos censurar pessoas nas redes sociais. Os conservadores já tiveram o suficiente disso durante a Covid. Eles têm o direito de serem antissemitas, eles têm o direito de odiar judeus. E eu não quero me juntar à Liga Antidifamação para tentar suprimir o discurso de ódio deles. Porque nos Estados Unidos o discurso de ódio é protegido pela primeira emenda. Precisamos, como falei, pensar fora da caixa e ser criativas aqui. Precisamos construir relações com nossas aliadas cristãs, pois o sionismo cristão é, como já disse, o último bastião do filosofismo nos Estados Unidos. E essa é uma das razões pelas quais elas estão sendo tão fortemente atacadas por antissemitas, mas não só por quem odeia judeus, também pelos inimigos dos Estados Unidos, Rússia, China e Catar. Embora alguns não as considerem inimigas, acredito que em Israel muitos de nós concordam que são. Então, sim, precisamos enfrentar isso em várias frentes e temos que começar a filtrar quem entra. Eu sei que muitas conservadoras estão preocupadas que isso se pareça com cultura do cancelamento, mas eu diria que os princípios conservadores são baseados na moralidade, baseados em valores bíblicos. E se nós não estabelecermos limites em relação a quem acolhemos no nosso movimento, então não há motivo para não acabarmos exatamente como a esquerda. Veja o que aconteceu com as progressistas e o grupo delas. Não existe mais meio termo no Partido Democrata. Então, também quando você tem influenciadores como Nick Fuentes e, sabe, Candace Owens e pessoas assim que você conhece. Nós sabemos que os jovens são influenciáveis e querem defender alguma causa. Quero dizer, como? Sim, existe liberdade de expressão, mas também as pessoas são vulneráveis a, sabe, serem influenciadas por pessoas assim. Ah, com certeza. Quero dizer, isso aponta para um problema muito maior de um mundo de telas no qual estamos agora imersos. Desde cedo, não é? Porque os jovens não estão mais construindo suas identidades e encontrando ideias através da leitura de livros ou mesmo sentando para assistir a Fox News. As pessoas estão formando suas ideias sobre sociedade, política, cultura, a partir de memes, do X, do TikTok. Do Snapchat. Da IA, exatamente. Então, sabe, existe isso. Como se chama? É tipo o especialista de 6 segundos. Ou algo assim. Eles dizem que todos esses jovens agora... Em vez de serem os especialistas de segunda-feira de manhã, agora são especialistas de 6 segundos. É como se todo mundo fosse especialista, sabe, por 6 segundos. Em qualquer coisa. Em qualquer tema que precisam abordar, pois é o máximo que o cérebro deles suporta. Quero dizer, nós somos, então não é culpa deles, de certa forma. Quero dizer, agora somos criados em uma cultura que nos alimenta com informações em uma velocidade e volume que não fomos desenvolvidos para realmente absorver direito, certo? Então, quero dizer, quando as pessoas estão falando sobre a PAC e quando as pessoas estão falando sobre o Talmud e a Segunda Guerra Mundial, tudo o que elas conseguem fazer é repetir pontos de discussão. Não há substância por trás disso. E então, uma das maneiras de combater isso é assim. Você precisa ser capaz de condensar as respostas em ideias muito palatáveis e acessíveis. Isso é muito difícil quando lidamos com questões complexas como o conflito no Oriente Médio. Obrigada. Sei que você está escrevendo um livro, então voltaremos a conversar quando concluir. Imagino o quanto dá trabalho e será uma grande conquista quando terminar. Obrigada pelo excelente trabalho e por vir ao estúdio. Foi um prazer. Neste fim de semana, todas as atenções se voltam para a Itália, com o início das Olimpíadas de Inverno em Milão e Cortina. E entre os atletas está nosso próximo convidado, um judeu-americano da Flórida, representando Israel no emocionante Skeleton. Agora, diretamente de Lillehammer, Noruega, está Jared, o jato judeu. Firestone. Olá, Jared. Obrigado por me receber. Claro, é muito empolgante. Quero dizer, antes de tudo, eu sou viciada em adrenalina. Então, sabe, olha, o Skeleton parece ser muito divertido. Mas não é exatamente, sabe, nado sincronizado. É algo bem arriscado.
Por que você gosta tanto dessa emoção? Sim, foi isso que me viciou desde o começo, de certa forma, todo dia. Ter que se desafiar para ser melhor. E quando você não melhora, com certeza paga o preço fisicamente. Nada na minha experiência me dava esse retorno e foi isso que me viciou no esporte. Seus primeiros Jogos Olímpicos? Quero dizer, há quanto tempo isso é um objetivo e o quanto você tem treinado ao longo dos anos? Não só agora, enquanto você está prestes a se preparar. E essa é a parte fácil, mas foram 10 anos fazendo skeleton e no total 20 anos. Comecei como atleta de atletismo e desde então meu objetivo era representar Israel de alguma forma nas Olimpíadas. E eventualmente durante a faculdade de Direito fiz a transição para o skeleton. E aqui estou hoje. É realmente incrível. E poder representar Israel é muito emocionante. Conte pra gente por quê. Isso é muito mais significativo do que representar os Eustácia nesse caso. Não que haja algo de errado com isso, mas representar Israel. E ter a grande Magen David deve ser muito emocionante para você. Sim, com certeza, Nito. Uma das minhas motivações era saber que se eu não praticasse o esporte, ninguém mais o faria. E é tão importante, pelo que vi ao longo dos anos, ter esse representante nesses eventos, nesses locais, representando Israel, mostrando a Magen David bem na frente para todos verem o quanto somos rápidos, que bons atletas somos e que boas pessoas e embaixadores somos. Saber que faz parte de uma delegação tão pequena, sendo um dos 9, tem um peso ainda mais positivo para mim. Sim, realmente incrível. Ainda mais nas Olimpíadas de Inverno, já que você é da Flórida e Israel tem clima quente, diferente de Lillehammer. Sim, está menos 20 Graus. lá fora. Acho que em um momento da temporada, saindo da Flórida para Lake Placid, foi uma diferença de 80 graus Fahrenheit em apenas 4 ou 5 horas. Então isso definitivamente faz parte do desafio. Sim, com certeza. Que tipo de resposta você recebeu? Embora não saibamos como será, você está enfrentando resistência? Você já teve, sabe, casos de bullying ou incidentes antissemitas? Os atletas e treinadores do esporte foram muito solidários. Passei a maior parte da temporada competindo na América do Norte, em Park City e Lake Placid. E eu percebi que, fora os americanos, eu talvez fosse um dos atletas mais populares, especialmente desde 7 de outubro, ainda mais, então foi realmente muito bom ver isso. Mas é claro, quando estamos na Europa, sempre tomamos cuidado sentando com as costas contra a parede quando vamos a lugares públicos, dependendo de onde estamos. Sim, e eu fico curiosa, porque a televisão não faz jus à realidade. Mesmo com a natação, por exemplo, a que velocidade você vai quando está na pista? Depende da pista, mas minha maior velocidade este ano foi 135 km por hora em Whistler. Isso parece tão divertido, é muito divertido. Você deveria tentar às vezes. Eu vou. Quer dizer, eu sou esquiadora, na verdade já estive em Cortina. E olha, tem muitos penhascos. Não é nem um pouco como uma pista para iniciantes, de jeito nenhum. Como você se prepara para esse tipo de terreno e para a inclinação? Certo, todas as pistas são diferentes. Ainda não fui para a de Cortina. Mas o melhor que podemos fazer é assistir aos vídeos disponíveis sobre a pista e aprender para que lado são as curvas e como pode ser a sensação, como serão as forças G e a velocidade. Só preciso dar meu melhor quando chegar lá. E o que você faz na entre-safra? Faz isso por diversão ou busca outra fonte de adrenalina em casa, depois de um dia inteiro trabalhando com direito? Então, sim, eu sou advogado de profissão, então no verão é assim que eu me mantenho ocupado. Tive que deixar quase totalmente o projeto jurídico para focar nas Olimpíadas este ano, pois era a minha última chance e não podia me distrair. Então, no verão, basicamente só treinando como um atleta de pista e arrecadando fundos a maior parte do dia e da noite, trabalhando como advogado para ajudar a cobrir alguns dos custos. Bem, de qualquer forma, obrigada. É muito bom te conhecer. Nós vamos assistir e torcer por você. Muito obrigada. Jared, o jato judeu Firestone. Ótimo nome. Obrigado, até logo. Entre as areias do Negev e as vastas extensões do Moshav Nevatim, encontra-se um dos principais centros de Coxim. O judaísmo, uma das comunidades judaicas mais antigas do mundo, preserva milhares de anos de tradições, canções, roupas coloridas e uma culinária única. Shai Israel, do canal Irmão e 24 News em hebraico, saiu para trazer uma amostra para nós. Yadot Kutin é uma das menores comunidades entre as comunidades da diáspora.
A comunidade, fundada em Israel com 2.000 pessoas, é muito antiga e, segundo historiadores, surgiu no reinado do rei. Foi fundada há centenas ou milhares de anos na Índia e em 1954 toda a comunidade veio para Israel de forma voluntária. Uma comunidade especial vive perto do Moshav Nevatim, no Negev, uma que conecta mundos. Você pode ouvir isso nos sons e no canto que preenchem cada canto da casa. E ao encontrar a cultura que veio até Israel das margens mágicas do sul da Índia. É uma série de gerações de 500 anos que são preservadas até hoje e eles têm orgulho de cada detalhe. Só a nossa experiência com hobby não é autêntica. O que isso quer dizer? Hoje não existem assentamentos apenas de Kutini com Kutini. Por quê? Estão nos tirando à força o que fazer. Meir was born in the Cochin region of India. Ele imigrou jovem para Israel, mas o orgulho de Cochin segue mais forte que nunca. Fale um pouco sobre este lugar. O problema é esse, tudo isso. Havia 5 vilarejos da comunidade Koshini. Sob imigração, a comunidade Kochini encontrou seu lar em vários lugares por Israel. Mas é em Nevatim que uma história sionista única foi escrita, das selvas da Índia até as dunas do Negev. Ninguém se adaptou aqui, ninguém. Todos fugiram daqui, todos foram para o norte e certamente por causa das condições. E nós, que viemos de um país cheio de água, com um clima de primeira classe, viemos para o lugar mais quente do mundo. E nos mandaram para trabalhos que você não vai acreditar. Acredite, eles foram para teimosos. Não foi escrito por perseguição, mas sim em letras gravadas em cobre que concederam aos judeus um status único. Essa comunidade é muito antiga. E uma das evidências de sua antiguidade está nos achados encontrados. Há 1000 anos foram escritas as tábuas de cobre. O que foi escrito nelas? O Marajá local, que era o rei local, concedeu direitos aos judeus. É algo realmente especial e incomum que os judeus tenham direitos. Certo, então o que aconteceu na Índia não foi antissemitismo. Não havia discriminação contra os judeus. Pelo contrário. O Marajá e o símbolo das crianças polonesas, algumas delas judias, durante a Segunda Guerra Mundial, havia muitos refugiados na Polônia que sofriam de fome. O Marajá na Índia concordou em receber 1000 refugiados. Dá mais tempo para a pequena Cochin, que retorna exatamente igual à sinagoga fundada há 400 anos. Ele passa para Nevatim. O que vemos aqui, na verdade... Primeiro de tudo, o Aron que foi trazido de Cochin. Temos a arca com colunas de cobre especiais. Essa teca também. Algumas flores de lótus que eram comuns em Cochin. Aqui ouvimos o coral feminino de Moshe Avnivatim, que canta canções que foram passadas de mãe para filha por centenas de anos. E essas são canções que tratam de boas novas, de saudades de Sião. Vocês estão agora na seção das mulheres e antes de eu começar a contar sobre as coisas que existem aqui, vamos voltar à infância daquelas mulheres de Kodeshim. Desde os 4 anos de idade, elas iam junto com as crianças para o professor, que chamamos de Moyer, para a sala dos rabinos, para estudar a Torá. Igualdade total. Igualdade total. Era óbvio que tanto meninas quanto meninos de 4 anos iam juntos para a sinagoga. Isso não é algo óbvio. Para nós... Fofo. Óbvio. Foi assim que fomos educadas, assim que crescemos e é assim que colocamos isso em prática até hoje. E para sua informação, elas também consertam as coisas. Com certeza. E também respondem. Uma das coisas que meus irmãos costumavam se orgulhar lá embaixo era quando ouviam a voz da minha mãe respondendo ao Shazam e dizendo todos os versículos. Esse é o poder de uma mulher nas mãos. Entre as várias paradas e tradições, a jornada da comunidade Kutim continua sendo escrita hoje em dia, enquanto ela se transforma de uma história distante em um encontro vivo de aromas e cores. E agora ela busca abrir a porta.
Isso é tudo para o episódio desta semana do Mundo Judaico Semanal. Esperamos que tenha gostado. Você pode acessar nosso app I24 News Canal no YouTube e site, redes sociais para acompanhar este episódio, assim como episódios anteriores, Yatoi e histórias e entrevistas específicas de interesse. Obrigada por assistir. Sou Emily Francis Shalom, de Tel Aviv.